E hoje, dia 20 de março, é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Quem conversa com a gente é a odontopediatra, doutora Ilana Marques. Seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois, doutora Ilana. Muito obrigada, Bavi. É um prazer estar aqui mais uma vez. E nessa data, né, a gente tem dados do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, que mostra que a maioria dos brasileiros não vai ao dentista uma vez por ano. Então, assim, a gente tem um desafio nesse Dia Mundial da Saúde Bucal de situações básicas, né? Como criar esse hábito de uma vez ver se está tudo certinho com a saúde bucal. E nada melhor do que fazer isso, porque dessa forma você vai só para mesmo que receber uns parabéns, né? E relembrar coisas básicas que você tem que fazer e ter certeza que está tudo bem. Então, é muito melhor. Eu sempre falo aquela máxima que prevenção é a melhor solução. É mais barato, é mais confortável, é mais conservador, é tudo de bom. Pois é, exatamente. Às vezes tem muita gente que fica com medo de ir e de achar alguma coisa. Só que esse achar depois pode ser bem mais complexo. Com certeza. Tudo que você, né, pega no começo, você evita maiores problemas. Então, como eu disse, fica mais barato e mais confortável, né? Se a pessoa não vai, o problema vai aumentando e vai agravando. E vocês têm estratégias, indicam estratégias para sempre lembrar, sempre tentar marcar numa data próxima? Eu tenho data de aniversário, assim, de aniversário, meu mês do aniversário é mês de fazer check-up. Ir no ginecologista, dentista, todas essas istas, para poder ter essa lembrança, porque o tempo passa tão rápido que a gente esquece, né? Normalmente, eu não sei a maioria dos consultórios, mas na nossa clínica, a gente tem como hábito, quando o paciente vai, a gente já deixa o nome agendado e liga lembrando o paciente, né? Então, normalmente, a cada 6 meses. E, assim, funciona muito bem, porque muitas vezes a pessoa realmente esquece. Então, eles gostam dessa lembrança e é o melhor caminho. Agora, as pessoas que não têm esse serviço, elas podem fazer como você, né? Pode colocar um alarme, pode associar alguma data. Mas eu acho que eu, particularmente, gosto muito quando eu vou num profissional que me lembra que eu preciso de voltar. E nessa questão de prevenção, ter esse hábito desde pequeno, né? Você como odontopediatra, é ainda mais importante, né? Porque você cria esse hábito tanto dessa escovação cedo, para criar esse costume nas horas chaves ali ao longo do dia e também para se acostumar com a cadeira do dentista, que para muita gente é desconfortável, às vezes causa incômodo, não é um lugar mais agradável do universo. Você já cria desde pequeno esse hábito dentro da criança também. Sim, inclusive, a gente estava falando mais cedo numa outra entrevista da importância que é os pais se conscientizarem que da mesma forma que o bebê precisa ir a consultas pediátricas desde o seu nascimento, o bebê precisa ir às consultas odontopediátricas também desde o nascimento, porque o odontopediatra, ele tem um olhar diferenciado, ele vai verificar coisas que às vezes não são vistas pelo pediatra, como, por exemplo, hábitos de chupeta, de mamadeira que a gente deve evitar. Além disso, ele vai fazer o exame para ver os freios orais, que podem influenciar bastante no desenvolvimento da criança como um todo, desde a amamentação até a respiração, até a alimentação, até a fala. E tudo que é realizado preventivamente vai evitar males maiores, né? Então, por exemplo, uma criança que passou despercebido um freio lingual curto na amamentação, porque a mãe tinha muito leite, então não influenciou, não deu para perceber. E aí ela evolui para o momento quando ela vai começar a alimentação, pode ser uma criança que vai ter problema nessa introdução alimentar, né? Pode começar a ter uma alimentação mais restrita e depois na fala. Então, assim, tudo isso, quando é visto lá no comecinho, é muito mais simples e mais tranquilo. Antes mesmo de dar primeiro dente sair? Antes mesmo do primeiro dente sair, exatamente. No primeiro mês de vida. Porque ali, o odontopediatra, ele está preparado para observar se a mamada está sendo efetiva, se o bebê está ganhando peso efetivamente. Então, por exemplo, hoje mesmo também a gente estava falando sobre isso. Bebês, por exemplo, que engasgam muito durante a mamada, isso pode ser um problema de freio lingual curto. E isso corre risco até de vida, né? Quando engasga muito, o problema do refluxo. Então,
tem que ser um trabalho multidisciplinar. O pediatra que vai passar para o odontopediatra, que muitas vezes vai encaminhar para um fonoaudiólogo, outras vezes para um osteopata, né? O osteopata também, há pouco tempo eu estava conversando com um osteopata, o padrão ouro seria que todo bebê passasse também por uma consulta com um osteopata, que vai verificar todas as fases do crescimento, ver se está tudo certo. Então, por exemplo, tem muitas crianças que têm o torcicolo congênito, aí elas vão para o osteopata. Mas tem umas que às vezes passa despercebido, tem ali tensões e ninguém vê e ela vai sofrendo, fazendo compensações de movimento. Nossa, doutora, Ana, que legal você falar isso. E o meu filho, além de estava conversando antes de entrar ao vivo, gente, meu filho com 3 para 4 meses já apareceu os primeiros dentes, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, menino com um dente desse tamanho. E ele também tinha uma série de reclamações. E nunca eu tinha ouvido falar em osteopatia. E aí, como ele teve uma série de alergias, no começo era um choro que a gente não sabia o que era, a ida no osteopata ajudou tanto, Olha ajudou que legal. tanto. E eu não sabia desse profissional antes de ter filho. E como é legal, aí eu conheci outras várias mães com bebês também, que faziam esse trabalho conjunto, assim, tanto de odontopediatra, para ver essa questão do fechamento bucal, do crânio, quanto também para acompanhar, desde casos mais graves, né, como essa, é desigual o cérebro, né, assim, a cabeça do bebê fica um pouquinho torta, um pouquinho... Sim, tem várias questões que podem acontecer que o osteopata pode cuidar de uma forma preventiva que vai evitar problemas maiores, né? O famoso capacete, Isso que é usado para isso, mas é como a senhora falou também, às vezes está descompensando mais para um lado, porque nasceu com alguma dorzinha em um braço, e ele vai compensando para o outro, a gente consegue na infância resolver esses problemas, eu acho a coisa mais linda. Então, assim, vocês pais que estão aí, além de também levar as crianças, servir de exemplo, né? Então, assim, a gente, como adulto que está em casa, ter esse hábito, criar essas rotinas de escovação, de estar junto, de mostrar, o exemplo leva. Com certeza. A gente sempre fala para fazer na frente da criança que você vai ser um espelho, né? Então, às vezes, não precisa nem de você falar, vai fazer. Ela já vai porque está vendo você fazer. Né? Então, realmente, esse espelho é muito importante. E hoje, dentro desses dados sempre, né, do Ministério da Saúde, do IBGE, sobre saúde, aproveitando o Dia Mundial da Saúde Bucal, quais as principais queixas hoje do brasileiro relacionado ao que hoje? Que os brasileiros têm que ficar sempre atentos, doutora? Olha, a doença cárie ainda é muito prevalente e a doença periodontal. E elas têm muitos desdobramentos desagradáveis. Então, por exemplo, a doença cárie, as pessoas entendem que é o buraquinho. Não, a doença cárie, ela começa com uma desmineralização do dente, que parece uma mancha branca. Então, quando é no começo, é muito conservador o tratamento, né? Só que quando a pessoa não vai regularmente ao dentista, ela vai evoluir para uma mancha amarela, depois evolui para a cavidade, e depois essa cavidade pode evoluir, inclusive, para o tratamento de canal. E quando nada é feito, fica aquela infecção que pode cair na corrente sanguínea e causar, inclusive, uma septicemia que leva à morte. Então, uma coisa boba, simples, que poderia estar sem problema, pode levar até à morte. E, às vezes, a pessoa nem sabe que aconteceu por causa daquilo. Né? Uma coisa que vai evoluindo. E, além da doença cárie, existe a doença a gengivite, por exemplo, e a periodontite, que às vezes a pessoa tem tendência para ter a infecção no dente, que é a doença cárie, mas tem aquelas pessoas que nunca tiveram uma cárie na boca e podem, inclusive, ter uma doença periodontal grave, onde ela perde todos os dentes por causa dessa infecção que alastra e é meio que silenciosa essa doença. Ela não causa dor. Os dentes começam a amolecer porque a infecção começa a destruir o periodonto, que é a base do dente, e de repente, se a pessoa, geralmente é uma pessoa que não cuida de jeito nenhum, não escova, não passa fio dental e não vai ao dentista. Então, ela nem vai perceber a doença, porque se ela passasse fio dental, sangraria e alguma coisa está errada. Mas, como não passa o fio dental, nem vai perceber esse sangramento e acostuma com aquilo. E aí os dentes começam a amolecer, porque vai destruindo o osso até não ter mais recuperação. Então, assim, são doenças que são, a princípio, simples, mas que podem complicar bastante. Gente, doutora Ilana Marques trazendo para a gente todas essas dicas e orientações nesse dia tão importante, né, de conscientização da saúde bucal. Doutora Ilana, quem quiser acompanhar mais seu trabalho, essas dicas, qual é o melhor caminho? A gente tem um Instagram que é @IGM
Hoje a gente mudou para odontologia para a família. Então é IGM Odonto. E uma outra coisa que eu queria falar também é que além dessa parte física, tem a parte psicológica também, porque a pessoa que tem uma saúde bucal ruim, e não só, por exemplo, ela pode ter halitose, né, que é o mau hálito, que vai dificultar os relacionamentos interpessoais, e pode ter uma estética desagradável, que pode prejudicar a autoestima. E lembrando daquela máxima também, que o nosso sorriso é o nosso melhor cartão de visitas. Então, a pessoa vai ter dificuldade em todos os relacionamentos, para um trabalho, para um, né, relacionamento íntimo mesmo, enfim, todos os aspectos. As pessoas se afastam das pessoas que têm, por exemplo, uma litose, que tem aquele aspecto estranho, né? Ou seja, gente, o cuidado é integral mesmo, porque olha os impactos de uma saúde bucal não condizente, né? Quando você não se cuida de forma integral. Sensacional, doutora Ilana Marques. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer, eu que agradeço. É sempre muito bom compartilhar conhecimentos. Estamos sempre à disposição.